careful. Death lurks around every corner. Olá, olá, seguidores do Meio Amargo. Hoje eu venho falar sobre a comédia familiar Mansão Mal-Assombrada da Disney. Primeiro, uma pergunta rápida: já segue o canal do Meio Amargo? Clica aqui em cima, ativa as notificações para esse trabalho continuar a crescer. Obrigado. A história se passa na Nova Orleans, nos Estados Unidos, que é um local normalmente associado a esse imaginário de mortos e de fantasmas, onde uma família decide comprar uma mansão para transformar num albergue até descobrir que o local está repleto de assombrações. Essa é a premissa básica de muitos filmes de terror. Quantas histórias você já não viu sobre uma família que quer ter um recomeço, especialmente depois da morte de um ente querido? Eles chegam a um lugar que claramente é mal assombrado, eles falam: nossa, vamos ser muito felizes aqui. Isso é um tanto ridículo, mas a vantagem do Mansão Mal-Assombrada da Disney é que ele percebe como esses códigos são absurdos e trata de parodiá-los um por um. A família aqui é muito mais inteligente do que a média desses terrores que se levam a sério. A mãe e o filho pequeno percebem imediatamente que o lugar é assombrado, falam: não vou ficar aqui de jeito nenhum, saem correndo. Eles recorrem a um grupo de especialistas que inclui um padre, uma vidente, um físico e fotógrafo capaz de fazer imagens de assombrações, e eles só não abandonam essa casa porque eles percebem que os fantasmas os seguem para onde eles forem depois do momento em que eles pisam no local. Outro aspecto interessante aqui é que os especialistas convidados para ajudar essa família não são os melhores da sua área, grandes prodígios, pelo contrário, são todas pessoas consideradas fracassadas, abandonadas pelas famílias, rejeitadas e desacreditadas profissionalmente. A gente tem uma vidente que todo mundo acredita ser falsa, um padre um tanto fajuto e que não tem nada de nobre ou de virtuoso, um professor de história em quem ninguém presta atenção, e esse físico que foi retirado do seu trabalho original e hoje vive apresentando casas fantasmas nas quais ele mesmo não acredita na região da Nova Orleans. Existe a ideia da sobrevivência do mais fraco por causa da união. Assim, a Disney aposta nesse filme numa ideia muito interessante de família estendida e formada sobretudo por laços de afeto e não por laços de sangue. Não por acaso as pessoas se encontram ali e estão lidando com o luto e com a perda. A Gabby e o filho Travis acabaram de perder o pai e marido, o Ben perdeu a esposa e os demais estão completamente abandonados pelo resto da sociedade. Quando eles entram nessa casa, da qual de certa modo eles não podem escapar, eles estão também constituindo uma família e passam a morar lá, a dormir todos juntos, inclusive no mesmo cômodo. Eles passam a desempenhar essa função simbólica de um pai adotivo para o garoto sem pai, ou de um avô para uma família que não tem referenciais de idosos, de pessoas com mais experiência, e assim por diante. Aliás, essa é uma ideia de família muito mais orgânica do que aquela vista recentemente em filmes como Velozes e Furiosos ou Missão Impossível, que era um tanto forçada. Nesse sentido, vale destacar o talento do diretor Justin Simien, que a gente conhece especialmente por Cara Gente Branca, a série e o filme, e pelo filme Bad Hair, sempre focados em personagens negros que lidam com o sobrenatural, que tem humor, mas também humor muito mais inteligente do que aquelas piadas habituais escatológicas ou de humor físico, de pessoas que tropeçam e caem. O que ele traz aqui é justamente uma brincadeira com esses códigos do gênero e com o suposto medo que a gente deveria desenvolver dos fantasmas. Ele tem um ritmo cômico muito bom e trabalha com atores que estão bastante confortáveis nessa transição entre o humor e o drama, às vezes na mesma cena. Por exemplo, tem uma sequência em que o personagem do Ben, interpretado pelo Lakeith Stanfield, que é um ótimo ator, tá relembrando tudo que ele viveu com a esposa falecida. É um momento super comovente que termina com uma piada com a falecida, feita pelo personagem do Danny DeVito. Esse tipo de transição não é nada fácil de fazer de maneira respeitosa e engraçada dentro de um filme familiar. O diretor também sabe manusear muito bem os efeitos visuais, o que não é nada desprezível nesse ano que a gente está repleto de filmes com efeitos visuais muito fracos chegando no cinema e muito caros também. Essa é uma produção muito modesta em termos de orçamento e expectativa de bilheteria. É claro que em breve ela já vai estar nos streamings e esse talvez seja o seu habitat natural. Mesmo assim, o diretor sabe trabalhar efeitos visuais de maneira que é muito ostensiva. É claro, quando eles aparecem, eles são muito lúdicos. Existe essa ideia de que o imaginário do terror é muito dependente de uma luz azulada em locais escuros, mas aqui quanto mais a gente mergulha na fantasia, mais entram luzes esverdeadas, rosas, que compõem um imaginário multicolorido. Então, ao invés de o terror ser cada vez mais sombrio, ele se torna cada vez mais colorido, divertido, como apenas as produções da Disney de animação costumam fazer. Esse era o caso do Viva, por exemplo. O mesmo vale para a transformação da casa. É óbvio que numa mansão mal assombrada a gente vai ter cômodos escondidos, dos quais não se tinha informação, isso é comum nesse tipo de trama, mas o diretor vai muito além ao literalmente modificar essa casa, que é um personagem central da trama. Ela vai ser distorcida, alongada, os cômodos retorcem como se fosse um cubo mágico, e de repente a gente vai ter a introdução de crocodilos, de areia movediça, de uma maneira muito progressiva. A gente começa com uma casa normal e aos poucos a magia vai se introduzindo e se aprofundando, até se tornar uma aventura parecida
parecida com Caça-Fantasmas, Jumanji, ou mesmo com aquela brincadeira infantil de que o chão é lava. Em paralelo, existe uma sequência de animação muito boa, muito bonita, que é utilizada para apresentar o vilão principal dessa história, interpretado pelo Jared Leto. E ela não é feita com traços bonitinhos, ela não é feita com traços comuns no cinema comercial, ela é muito mais autoral e muito mais ousada. Esse pequeno segmento de animação mostra toda a liberdade dos traços e de criação que a gente gostaria de ver com mais frequência no cinema de animação comercial, inclusive. É claro que essa trama do Mansão Mal-Assombrada também tem seus problemas, suas facilidades e conveniências de roteiro. Existe toda uma questão envolvendo esse vilão que precisa adquirir 1000 almas. Na verdade, a gente percebe que ele já tinha 933, até alguém chegar a falar, não, mas desde então ele já conseguiu mais 66, então agora ele tem 999. Essas informações do número, por que ele precisa disso, desde quando ele obteve isso aparece do nada, sem a menor explicação. Isso é claramente um pano de fundo só para colocar os personagens próximos de um momento de decisão, de um clímax, em que eles precisam tomar uma atitude e resolver um problema milenar de uma vez por todas. O mais importante para Disney nesse caso é que esses personagens sejam assumidamente falhos e que eles se apoiem mesmo assim. Some essa ideia do desempenho, de pessoas excelentes e também de um heroísmo individual, de alguém que vai salvar todos os outros por ser muito bom ou muito virtuoso. Pelo contrário, essa é uma obra coral em que o protagonismo se divide para garantir uma sobrevivência possível apenas quando todos se reúnem e dão o seu melhor. No final, o aspecto mais interessante dessa produção é a maneira muito lúdica e muito bonita como ele representa a morte. Tem muitos filmes infantis que tentam abordar a morte de maneira muito realista e direta, vide o comecinho de Up, Altas Aventuras, ou que simplesmente fogem da representação da morte, estimando que as crianças não seriam capazes de lidar com isso, de compreender o tema. O que Mansão Mal-Assombrada faz é criar uma história inteira focada na ideia da aceitação da morte. O que tem de muito bonito nesse filme é compreender que a gente não precisa fugir dos nossos fantasmas, nem tentar esquecê-los. É possível compreender que eles sempre vão estar com a gente e tudo bem, que eles podem ser cada vez menos assustadores e nos acompanhar como pequenos traumas com os quais a gente aprende a lidar pelo resto da nossa vida. É uma maneira muito madura e responsável de lidar com a perda de uma pessoa querida. E para uma produção familiar que visa também se comunicar com as crianças, isso é um mérito bastante expressivo. É isso, eu fico por aqui hoje. Me diz se viu, se vai ver Mansão Mal-Assombrada, o que achou. Deixe seu comentário. Não esquece de seguir o canal do Meio Amargo e também de ler os textos publicados em meioamargo.com. Até a próxima!